No Concílio de Trento, em 1545, a Igreja Católica enviou uma mensagem ao mundo ordenando que certas pinturas fossem queimadas, pois eram consideradas heresias e monstruosidades. Segundo a Igreja, essas pinturas estavam apavorando os fiéis e ninguém conseguia rezar diante de uma imagem tão perturbadora. A pintura da qual estou falando é a Trindade de Três Faces, na qual Jesus é retratado com três rostos, mas compartilhando um único corpo. Essa obra se tornou bastante polêmica, já que diferentes artistas ao redor do mundo criaram suas próprias versões, e esse conceito se espalhou amplamente. Mas por que os artistas daquela época pintavam Jesus dessa maneira? Qual o significado de representá-lo com três rostos? No vídeo de hoje, tentarei responder a essas perguntas e mostrar várias pinturas que a Igreja quis esconder de nós desde aquela época, mas que, felizmente, foram preservadas até os dias de hoje. A representação da Santíssima Trindade na arte cristã sempre foi um tema complexo e em constante evolução ao longo do tempo. O método mais antigo, e ainda hoje o mais aceito, é por meio de uma figura geométrica, como o triângulo. Essa representação era feita utilizando três círculos ou um triângulo com um olho no centro, como pode ser visto no manuscrito Cotton Fala de 1210, o primeiro documento a representar a Trindade através da arte. Mais tarde, a Trindade cristã passou a ser retratada de maneiras diferentes. Inicialmente, era representada como três anjos. Essa imagem, com o tempo, evoluiu para três pessoas idênticas. Eventualmente, uma dessas figuras foi substituída por uma pomba branca, distinguindo as outras duas como o Filho e o Pai. Por fim, surgiu a imagem de um único homem com três rostos. Essa última forma de representação é o foco deste vídeo, pois foi a menos aceita pela Igreja, que tentou apagá-la da história ao queimar qualquer pintura que contivesse essa imagem. Em Manri, Abraão se refere à Trindade como três homens, mas ao mesmo tempo como um único indivíduo, o que levou à ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam a mesma entidade, possivelmente compartilhando o mesmo corpo. Esse tema iconográfico é conhecido como Trindade Trifacial ou Trindade Trifrontal, porque apresenta três rostos idênticos de Jesus Cristo. Às vezes, é confundido com o termo Trindade Tricefálica, mas isso estaria incorreto, pois não se trata de três cabeças, e sim de três faces. Esse tipo de imagem era usado para explicar a doutrina da Trindade, uma crença cristã de que Deus é um único ser existente individualmente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa crença foi formalizada no primeiro concílio de Nicéia, em 325, e gerou muitas controvérsias ao longo da história. No início da Idade Média, a Trindade de três cabeças também foi usada para representar Deus. Porém, essa forma foi rapidamente descartada porque criaturas de três cabeças eram populares em bestários, como pode ser visto nesta ilustração da Divina Comédia do final do século XIV. A Trindade trifacial ganhou popularidade mostrando Deus com três rostos em uma só cabeça. Essa representação foi influenciada por imagens antigas, como a deusa grega Hécate, que tinha três corpos ou cabeças para representar as três fases da lua, ou ainda pela tradição na arte asiática, que retratava Brahma, Vishnu e Shiva. Contudo, tanto a Trindade trifacial quanto a Trindade de três cabeças foram vistas de forma negativa por teólogos e outros guardiões do cânone cristão que as consideravam monstruosidades. Finalmente, a oposição a essa representação chegou às autoridades eclesiásticas e, em 1563, no Concílio de Trento, decidiu-se que essas pinturas deveriam ser imediatamente removidas e queimadas para que não restasse nenhum vestígio delas. Apesar dos esforços da Igreja para eliminar essas pinturas, foi impossível ocultar todas.
Alguns artistas decidiram que a melhor forma de preservar suas obras era cobrir os dois rostos laterais, deixando apenas o central visível. Um exemplo é a pintura de Gregório Vasquez, atualmente preservada no Museu Colonial de Bogotá, na Colômbia. Nessa obra, o artista escondeu os dois rostos laterais, pintando abundantes cabelos. Contudo, quase 400 anos depois, durante uma restauração, descobriu-se que os cabelos de Jesus haviam sido pintados por cima. Ao remover essa tinta, revelou-se que a pintura original mostrava Jesus com 3 faces. Agora vou mostrar a vocês algumas pinturas muito raras que permaneceram ocultas por muitos anos. Algo bastante curioso sobre todas essas obras é que a grande maioria permaneceu anônima até hoje, e isso não é coincidência. O medo imposto pela Igreja aos artistas que ousavam desafiar suas doutrinas provavelmente os levou a apagar ou sequer assinar seus trabalhos, temendo punições. Uma vez emitida a ordem da Igreja para que essas pinturas fossem queimadas, os artistas foram obrigados a escondê-las, levando-as para longe das grandes cidades e dos centros de poder eclesiástico. Assim, essas obras de arte encontraram refúgio em lugares remotos, onde a influência da Igreja não era tão dominante, o que permitiu que essas representações sobrevivessem apesar da censura. Um exemplo é a pintura da qual falamos, redescoberta 500 anos depois, cujo autor permanece desconhecido. Tudo o que se sabe é que o artista pertencia à escola flamenga e que a obra data de cerca de 1500. A figura de Jesus nessa pintura segue a iconografia do Salvator Mundi, a mão direita levantada em gesto de bênção, enquanto a esquerda segura o orbe do mundo encimado por uma cruz, símbolo de seu domínio e proteção sobre a terra. Isso é muito semelhante à famosa obra de Leonardo da Vinci. Ao fazer este vídeo, tornou-se inevitável refletir sobre o número de obras-primas perdidas devido à censura imposta pela Igreja. A trindade trifacial de Jesus é apenas um exemplo de como as restrições eclesiásticas influenciaram a criação e a preservação da arte. Quantas obras de valor artístico e o histórico incalculável ainda estão escondidas na escuridão, esperando para serem redescobertas? Ou pior, quantas foram destruídas ao longo da história por causa da censura da Igreja? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que foi um erro censurar a arte, restringindo a expressão e a criatividade dos artistas? Ou acredita que a Igreja desempenhou um papel fundamental em manter o respeito e a reverência à figura de Jesus? Estarei lendo os seus comentários. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder 2 análises como esta todas as semanas. Nos vemos no próximo vídeo.